Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira. Olha, e ontem o Internacional venceu a Vitória, encaminhou aí uma vantagem, né, para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, o Internacional no final de semana, é Campeonato Brasileiro, já está em Fortaleza para o jogo do próximo final de semana com Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Bom, o Grêmio tem decisão da Recopa Gaúcha contra o Santa Cruz, domingo, no estádio, né, Arena, aqui em Porto Alegre. O Grêmio que jogaria pelo Campeonato Brasileiro com o Flamengo, mas em função dos jogadores que estão servindo a seleção brasileira, questão de lei, número de jogadores, então esse jogo foi adiado. Falando em seleção brasileira, essa confusão toda aí em relação à Copa América, os jogadores não querendo jogar, enfim, não querendo participar da Copa América, mas hoje tem jogo pela eliminatória. A gente vai depois direto até o hotel onde a delegação brasileira está saindo, já se encaminhou para o Beira-Rio. O nosso parceiro Caco da Mota vai trazer as últimas informações sobre a saída da seleção brasileira e toda essa situação, né, que vive em função dessa situação aí da Copa América, os jogadores não querendo disputar, o técnico Tite, inclusive, que após o jogo contra o Paraguai na terça-feira, vai dar um posicionamento em relação a isso e se especula, inclusive, a saída do técnico à frente da seleção brasileira. Bom, o nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face. Inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta. Interagindo, essa emissora jovem, né, vai aí para 3 anos no ar, a emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Ciber, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, né? Mas só que mais do que centenária, são 108 anos GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Também para a Senai. Preste atenção nesse recado importante do Senai. Você sabe como destacar no mercado? Curso superior na prática é Senai. Vá fazer uma graduação Senai em que você aprende na prática o que a sua carreira precisa. Curso superior, então, na prática é Senai. Vá fazer uma graduação Senai e aprenda na prática o que a sua carreira precisa. Nossos Dois Toques de hoje com o Luiz Fernando Zac, conselheiro do Internacional, ex-dirigente, hoje secretário municipal. O gremista Sérgio Vasques vai estar focado aí nessa decisão da Recopa Gaúcha no próximo final de semana, domingo, 10 horas da manhã, na Arena, né? Tem taça? Tem data. Então me interessa. E o vereador, mas também vamos ligar extremamente ao futebol, como ex-jogador, como ex-técnico, Cassia Carpes. Vamos começar pela vitória de ontem do Internacional, né? O que dá para tirar dessa vitória do Internacional? O primeiro tempo com... Olha aí, o Serginho não aprendeu ainda que televisão tem que baixar o áudio do telefone. Mas é a primeira vez que ele está participando de programas de televisão, mas uma hora ele aprende. O áudio do teu programa. Uma hora ele aprende, uma hora ele aprende. O áudio do teu programa, então quer dizer que eu estava querendo assistir. O Serginho é o seguinte, ele participa e manda mensagem. Manda mensagem. Quando ele não participa, ele está em casa sempre, né, mandando aí mensagem, tá certo? Fica de plantão no programa Dois Toques. Luiz Fernando Zac, o que dá para dizer dessa vitória do Internacional? Um primeiro tempo, olha, sonolento, terrível, né? Os mesmos erros que o Internacional vem cometendo, mas um segundo tempo depois com as modificações, né, melhorou. Mas a gente vai falar principalmente depois da declaração que o Ramires deu em relação à cultura do futebol brasileiro. Mas e o jogo de ontem, Zac? Não, eu acho que passa também pela cultura. Se nós analisarmos, e o objetivo é esse, é que o Internacional possa ultrapassar a fase, conquistou uma bela vantagem. O time do Vitória talvez seja um dos piores times do Vitória que eu vi jogar nos últimos anos, um time fraco, um time
Não é à toa que entrou no 5º lugar do Campeonato Baiano. Mas o importante é que o Internacional possa avançar na fase, que tem uma premiação interessante, acho que é 3 milhões, né, Serginho? 2.700. 2.700 para uma fase, esse é dinheiro, é importante. E, enfim, vai tentando consolidar esse seu sistema de jogo. Tem que se ter a convicção, senão é terra arrasada, a convicção é que esse sistema, para ser implantado, demanda tempo. Quem sabe tu desliga teu telefone, Serginho. É melhor, eu acho que é melhor tu desligar aí. E na medida que demanda tempo, tem que ter paciência. E isso certamente vai ocasionar que, neste período de consolidação desse sistema, o Internacional tenha resultados negativos. Né? Tu não muda a cultura de um time, de um grupo, de uns jogadores, de uma hora para outra. E hoje, vendo passar há pouco esse gol que o Internacional tomou no Sub-20, que o goleiro foi fazer. Estão implantando. Eu ia falar, fala por nós aí. Que eu acho que é importante isso. Está botando no Sub-20 o mesmo sistema do profissional. Aí o goleiro foi sair jogando. Vai ser uma cultura exatamente o que essa direção do Internacional tem neste conceito, né? Que exatamente o que é feito no futebol europeu, exatamente. Tá bem, mas eu já isso que eu quero dizer. Quer dizer, num erro do goleiro por sair jogando, que é uma coisa que nós temos dificuldade em aceitar isso, não é nós, colorados, não é nós, gaúchos. O São Paulo, quando fazia isso, o Fernando Diniz era criticadíssimo pelo Brasil todo, que o goleiro de São Paulo tinha essa maneira de sair jogando. O goleiro do Sub-20 do Inter foi sair jogando, botou no pé do centroavante dentro da área, e foi o gol que eliminou o Internacional da final. Senão o Internacional, a chance de ir para a final era muito grande. Isso demanda tempo. Vai se ter paciência para isso? Esse é o grande questionamento. Bom, por que o Ramírez, uma das razões, Cassiano, que o Ramírez é o treinador do Internacional, porque o Inter não tem condições financeiras de investimento, o Inter não tem condições de contratar jogadores, e o Ramírez é um treinador que se sujeita a trabalhar com a base. Que tem no seu... Veio para isso, né? Veio para isso. No seu pequeno currículo como treinador, a maior parte desse currículo é trabalhando com a base. Trabalhou na Espanha, trabalhou acho que no Catar, e trabalhou também... como time profissional é o segundo apenas. O primeiro foi o Del Valle e agora o Internacional. Mas ele se sujeita a isso. Eles não. O Internacional diz para ele, eu não tenho dinheiro para contratar, eu vou ter que investir nas bases, vai ter que aproveitar jogadores da categoria 18. Ao contrário, já que é do Cudê, que foi prometido esses jogadores, por isso que ele veio com aquela história do Mas era outra direção, né? Era outra direção. Mas o vice-presidente de futebol era o mesmo, que hoje é o presidente. Mas a caneta não é do vice-futebol. A caneta de contratação é presidencial. Mas com o teu irmão tu não fazia? É família. Ei, Cassiano, com o irmão não fazia isso. Mas na família fica mais fácil. Mas o Cudê, por exemplo, por que o Cudê saiu do Inter? Porque dizia ele que o elenco curto e não deram jogadores que ele pediu. O que foi prometido quando ele veio. O Ramírez não tem essa conversa de prometido. Foi disse, olha, o que nós temos é isso. Tu vê ontem o time que terminou o jogo, tinha 6 jogadores da base. Ele está botando jogador da base em todos os jogos. Estão jogando, está rodando, vai adquirir experiência. Cassiá, tu é o que tem mais experiência de todos nós aqui. Isso demanda tempo. Isso não se faz de uma hora para outra. Vai ter resultados negativos nesse meio caminho. Que bom que ganhou 1-0, não jogou bem, acho que evoluiu alguma coisa em relação ao último jogo, bom, mas tu não consegue treinar. Esse sistema tem que ter treino. Tu jogou domingo da noite, viajou na quarta para Salvador, joga na quinta, vai para o Ceará, joga domingo, volta no meio da semana, joga em Porto Alegre contra o Vitória. Domingo, volta para Bahia para jogar contra o Bahia. Mas aí eu vou pegar o depoimento do Cassiá. Vamos ver enquanto a gente fala. Vamos ver como é que foi a vitória do Inter, né? Um gol de pênalti, né? E aí que acabou, depois o Galhardo bateu e acabou confirmando. Mas ele está entrando nesse discurso de treinador brasileiro, né, Cassiano? Não tem viagem, não tem tempo, é muita competição, mas isso aí é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Agora, o que eu vejo no Internacional, essa história do time proativo, um time retroativo, enfim, né? O que ele não tem achado é o meio termo. E o Internacional se expõe muito dessa maneira. O Internacional parece que é um time que não sabe sofrer. Né? Não sabe sofrer. Pô, contra o Sport, 2-0, meu amigo. 35, 30 minutos, acabou o jogo. E o Internacional deu vantagem, deu margem, até para que o Sport, um time que vai brigar para não ser rebaixado, e chegou um empate. Contra o Algueres também, 24 situações de gol e acabou não tendo conclusão a gol.
Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, o torcedor se acostumar. Este é o futebol moderno. Tá? Eu gostaria que fosse melhor do que isso. Eu não sou contra a modernidade, saca? Tem que se aproveitar. Aqui tem do teu lado que é do contra, passado, do presente, para ter um futuro melhor. Agora, é um futebol feio, né? Para trás, para o lado, cansa a gente para ver, a gente não gosta de ver esse tipo. E não é só o Inter, não, é quase todos. Olha, quando tu vê o 4 de julho ganhar do São Paulo, 3-2, aí tu vê qual é o futebol brasileiro. Hoje mesmo eu estava na prefeitura. Sim. 2-0. Não, o Corinthians, dá pena do Corinthians. Aqui vai dar um infarto no Silvinho. Porque o Silvinho não estava preparado para treinar o Corinthians, pressão do Corinthians. Não tem experiência, também está começando. Tá? E está lá achando que vai resolver o caso de um time fraco, de um time pequeno de estatura. Tá? Tu tem que equilibrar, experientes, jovens. Tá? Não tem nada o Corinthians. Tá? Impressionante. Então, na realidade, esse é o futebol brasileiro. Hoje eu estava na prefeitura, a CBF e o governo federal, o Ministério do Esporte, fizeram uma parceria para começar nas escolas. Muito bem-vindo. Um belo projeto com a CBF, eu disse para o Walter Feldman, quem sabe isso aí seja uma mudança, porque nós não revelamos mais, não tem mais categoria de base, os clubes do interior não têm categoria de base, a escola é muito importante, sem dúvida. Nós precisamos revelar o que nós tínhamos, nós não temos mais de astros e de grandes jogadores. Então eu fico um pouco, olha, eu gostaria de falar mal só do Inter, mas não posso falar mal só do Inter. Todo mundo está assim. Cassel, te faço uma pergunta. A gente não sabe a escalação da seleção brasileira. Esse é o pior. Aí o detalhe. Tem um detalhe, ó, eu vou mostrar a mão aqui. Ó. Agora pode 5 substituições. A maioria faz por fazer. Não pode fazer. 6 por meia faz dúzia. 2 ou 3 e melhora o time, mas não faz 5 para fazer entrar, como se fosse uma obrigação. O regulamento diz, tu pode sim. Pode 5, não deve fazer 5. Faz 2, 3 que melhora o time. Aí ele confunde. Eu não posso admitir que, por exemplo, o Edmilson, a 15 minutos do segundo tempo, tem que sair do jogo. O Patrick está voltando. Então, essas coisas, pessoal, como eu disse, o jovem vai ter oportunidade, tem que ter. Mas ele tem que ter um time organizado. Caso contrário, ele vai junto. Mas talvez esse é o projeto talvez do Internacional. O Grêmio também está usando muito a base, é uma política do presidente Romildo. O Internacional, inclusive, foi buscar esse, né, da base, o argentino, esse que fez aquele belo trabalho no River Plate em relação a todos esse trabalho de base. Mas vamos ver o que o Ramírez falou exatamente sobre essa questão, né? Essa questão da cultura do futebol brasileiro que não evolui con esta manera de pensar. O sea, yo creo que no solo en este modelo. Creo que el fútbol brasileño no va a evolucionar si no hacemos algo distinto. Creo que se siguen haciendo las mismas cosas año tras año. Se siguen tomando las mismas decisiones año tras año. Es decir, lanzar a los equipos a jugar. Cuando se pierde el entrenador fuera, entra otro y cuando vuelvan a perder sale otra vez. Este jugador que no está rindiendo lo mato también, fuera, y así vamos, ¿no? Me gustó mucho la entrevista de Dani Alves, que dijo que Brasil es un cementerio de entrenadores y de jugadores, ¿no? O cambiamos esto o el fútbol brasileño no va a evolucionar, porque el que trata de hacer cosas distintas no tiene tiempo, se le quema. Ahora Internacional, ¿no? Que trata de tener un proyecto, no el proyecto Miguel Ángel Ramírez. Internacional quiere tener un proyecto de fútbol y jugar de una manera y hacer las cosas de una manera con el fútbol base, con el primer equipo. Y si no hay un buen resultado, ya eso no sirve. Bueno, pues ya está, pues entonces seguiremos haciendo las mismas cosas que los años anteriores y si tenemos suerte, pues ganamos algo y si no tenemos suerte, pues perdemos. Entonces, creo que va un poco por ahí y es lo que voy aprendiendo de estar aquí también, que creo que así este fútbol no va a evolucionar nunca, porque nunca hay tiempo de implementar cosas nuevas, de implementar cosas distintas, que lo están haciendo en otros países, que han tenido la paciencia suficiente y que con esa paciencia han evolucionado. Aquí creo que nadie tiene paciencia, que no quieren hacerlo, que quieren seguir haciendo las mismas cosas y jugando cada 3 días es imposible. Lanzar a los jugadores a la cancha y que sea lo que Dios quiera.
Bom, mas resumindo, é porque é difícil, né? O espanhol dele é muito rápido e ele está fazendo um curso de português, inclusive a Inter TV sempre acaba legendando aí as declarações dele. Mas em resumo, o que ele disse? Olha, Mais bela entrevista, hein? não, olha o que ele... Em resumo, quem tenta fazer algo diferente do futebol brasileiro se queima. O Inter quer ter um projeto de futebol e fazer as coisas de uma maneira. Se não vierem os resultados, isso se queima. Esses seguirão fazendo as mesmas coisas dos últimos anos. Em resumo, Cadu, ele tem todo o direito de falar e se defender. Só que é o seguinte, esse futebol que está aí não é... Eu fiquei muito... Tem gente que vai ficar até brabo que eu vou falar aqui. Torci contra o Guardiola. O Guardiola acha que manda no mundo e tem muita viúva do Guardiola. Ele perdeu agora com esse toque-toque para o Chelsea, que é inferior. É bem inferior. Tá? Bem inferior. Tá? Mas é mais organizado. O competitivo do Chelsea ganhou o campeonato. Então, na realidade, não é o treinador do Inter. Nós não gostamos desse futebol que está aí. E olha, lá o City, o time do Guardiola, tem bons jogadores. Muito bons jogadores. Tá? Tem o De Bruyne, aquele que é um dos melhores do mundo. É uma máquina. Isso não quer dizer, o Guardiola não é tudo isso, ou seja, esse futebol moderno, ele não ganhou ainda essa competição, sabia dessa? Verdade. Tá? E perdeu para o Chelsea, que para mim está entre o quarto ou quinto do futebol E inglês. quanto tempo ele levou para adotar essa mecânica de jogo? Sabe quanto tempo ele levou? Ele levou quase um ano para adotar essa mecânica de As jogo. viúvas as viúvas do Guardiola estão loucos. Porque é o seguinte, não é esse futebol que nós queremos, pelo amor de Deus. Isso não é modernidade, isso é invenção em muitos aspectos. Vamos ouvir o Serginho. Você já te entendeu? Te acertou com o telefone aí já? Eu quero só dizer assim, Não, porque pelo que eu vi, tá degolhado o telefone, né? Tá degolhado o telefone. O telefone dele tá plugado, sempre, constantemente. Não, mas Eu acho que foi clonado, eu acho que foi clonado. Depois o... Serginho tomou no xixi. Sabe o que é isso aqui? É que isso Ah, aqui o Tinder. Eu estou jogando com goleiro, estou jogando atrás. Estou fazendo que nem os outros aqui, ó. Futebol moderno, fica sua geração um telefone. Tá Futebol. certo. O que Então acontece fala um pouquinho é que- disso. Não, o que eu quero dizer, Cassiano, eles estão confundindo tocar a bola para o goleiro com ficar trocando bola lá atrás. O Manchester City foi campeão ano passado, ele joga com o goleiro. O Chelsea joga com o goleiro, só que eles dão 3, 4 toques e vão Mas é pra rápido, frente. é continuidade. Eles dão 3, 4 toques, ele toca no goleiro, já se apresenta e em 2, 3 toques eles estão na frente. E aqui não, aqui eles ficam tocando, vai e Nós vamos trazendo o adversário pra frente. Então não é questão de ser mais malandro, não é questão de ser europeu, não é questão de ser nada. A questão é que o Internacional tem que acertar o equilíbrio de dar 2, 3 toques e sair. O Tassão conseguiu, só te interrompendo um pouco, Sérgio, o Tassão conseguiu ontem 2 vezes fazer isso. Saiu uma com o Edenilson e outra com o Tyson. Aí funcionou. Que são os que- Tu pega são o os que lado, vão tem a pra frente, velocidade mas pra aí sair. vai. Pegou outro time aberto. Aí vai. O esquema está segurando esses jogadores. Eu entendo o Cassiá e eu fico... É ruim de ver. Sabe, eu não tenho cansativo, prazer de ver não o tem jogo. prazer de ver. Não tenho prazer. Porque se tu faz como na Europa, e sai, pô, é bacana. Mas aqui não, aí pisa na bola, olha, dá para trás pro goleiro. Aí dá cara. Até porque, vamos combinar o seguinte, nós ganhamos 5 Copas do Mundo. E o Cassiá agora levantou uma lebre aqui, que é bem interessante. O porquê que o futebol brasileiro não está fazendo? Nós não temos mais o drible aqui. Aqui Não. tu vai olhar uma categoria de base com estamos 11, imitando os 12 outros. anos, Eles 11, nos 12 imitaram. anos, entende? Tu não tem mais aquela habilidade. E eu me lembro que quem falou para mim, agora não vou, infelizmente não vou lembrar o nome dele, mas era um radialista, fazia um programa à noite na Rádio Gaúcha, ele sempre me dizia, ele ia lá na base, ele me dizia, Serginho, tu tinha que fazer uma coisa quando eu trabalhava na base. Nós tínhamos que ir no Rio de Janeiro e pegar aqueles molequinhos de 11, 12 anos que jogam na praia, porque lá, jogar na areia da praia, né, tem habilidade. O que falta para eles? É boia e botar preparo físico. Eles têm habilidade, coisa que nós não temos aqui. Tanto é que quando alguma pessoa... Sabe por que eles não jogam, Serginho? Porque tem ao campo. botar chuteira nele, termina com eles. Mas não tem mais campo, É como uma moça que vai começar a andar de salto alto. Ela tem imensa dificuldade. A chuteira é a mesma coisa. Não, e acontece o seguinte, não tem mais campo, aqueles campos de várzea que tinham Mas antigamente. aí o negócio da base. Eu pego o exemplo do Inter, o Caio Vidal, que é um jogador comum, mas é um jogador que tem a iniciativa, ele vai para cima do lateral. Sim. Ele tem velocidade, ele vai para o drible. Ontem, por diversas vezes, ele ficava na frente do lateral, ele voltava a bola para trás. Sim. Isso é orientação tática.
Sim. E voltava, ele abria a mão. Eu entendo que se ele for para frente, o treinador vai chamar a atenção dele. Não, parei, vamos tocar mais. Ele abria a mão de ir para a linha de fundo, que ele normalmente tem a vantagem nessa jogada, e poder cruzar para a área para fazer a bola rodar para trás. Aí a bola terminava lá no Cuesta, que daqui a pouco dava para o Daniel, que daqui a pouco dava para o Moisés. A bola estava lá na ponta direita. Já que a minha esperança é que ele esteja nesse momento treinando isso, o passe, a posse da bola, e depois evolua numa velocidade maior. Correto. É a minha expectativa. É que eu penso, como não tem treino pelo calendário, não está treinando, está fazendo em jogo. Porque isso acho que funciona se tu pegar assim. É o caçado de treinador. E vai ter 3, 4 meses treinando isso aí, vai funcionar. Sim. O estilo europeu vai sair com velocidade. Vamos falar um pouquinho do Grêmio. O Grêmio que tem. A gente tem muito para falar de seleção brasileira, aí tem muitas informações da seleção brasileira. Até para saber essa decisão, é a Recopa do Grêmio. Tem a decisão, é uma Recopa, né? Então a gente. Isso não existe no calendário do futebol. Não, mas aí eu ouço as cornetas aqui, né? Só falo do Inter, não falo do Grêmio. O Inter está jogando a Copa do Brasil. O Grêmio vai jogar o Campeonato Não, mas eu quero explorar uma situação, ou seja, o Grêmio teve aí o Thiago Nunes, o técnico, né, com vários jogadores aí positivados com Covid. Aí o Evandro, né, o Evandro Fornari, que treinou o Grêmio contra o Ceará, aí ele também foi positivado. Aí botaram como é que é analista de dados do Grêmio e não botaram o Thiago Gomes, que era o técnico da base. Aí alegaram que é o remanescente. Que ele não foi treinar o jogo contra o Brasiliense porque ele estava treinando o time de transição para a decisão contra a Recopa. Não é decisão, é essa a questão. Aí agora não é mais o Thiago Gomes. Né? Vai ser o auxiliar, como é de dados aí, Eu não sei o nome. Aí vai ser ele, quer dizer. Tem alguma ciumeira lá com o Thiago Gomes lá, Sérgio? Não sei, cara. Esse problema é deles. Não, mas o que significa isso? Não tem uma... nada, cada um tem sua posição. É o grupo de trabalho... Analista de sistema. Não, é que me chamou a atenção isso. O analista de sistema, que é o cara de dados, ir para a beira do campo, para ser treinador. Ele tem curso de treinador. Não. Curso de treinador todos têm. Mas nunca tinha treinado, foi a primeira vez que aconteceu. Aí alegaram que não colocaram o Thiago Gomes porque ele estava cuidando do time de transição, que é onde ele é o técnico, para jogar essa decisão da Recopa. Aí agora tiraram todo o time de transição e vão botar o time reserva. Depende, aí que a gente não sabe, por isso suscitou o Serginho. Quem sabe o treinador, o Thiago, quando fez, montou a equipe dele, quem me substitui é da minha equipe que eu trouxe. Eu acho que é mais ou menos isso. E o Thiago fica na dele lá, como já era. Embora tivesse oportunidade com o Renato, mas com esse o treinador trouxe vários auxiliares. A comissão técnica é dele. Trabalho aqui na... Mas esse Thiago aí, Thiago Gomes, ele treinou um jogo há pouco tempo. Sim, ele foi logo depois que o Renato saiu, antes do Thiago Gomes assumir, antes do Thiago... Sim. Né? O Thiago Gomes treinou antes do... De repente pode não ter feito aquilo que o Thiago Gomes pediu, e aí o Thiago Gomes disse assim, eu quero o meu, que o meu eu vou dizer, eu quero que faça isso, vai fazer isso, pronto, ele faz. Pode ser isso. Pode ser. Futebol que eu sou do tempo de futebol, é igrejinha, é confiança, é minha parceria, entende? Eu sou do tempo, né? Lá em São Paulo já era assim também, né? Mas o Thiago Gomes foi incorporado, foi dito pelo vice-presidente de futebol, Marcos Relo, que o Thiago Gomes foi incorporado à comissão técnica do Grêmio. O Thiago Gomes, ele é funcionário do clube, tia. Ele é funcionário do clube, ele faz parte do projeto de futebol. Agora, isso não quer dizer aí aquele detalhe, a lei não diz que a partir do segundo funcionário do clube, ele aguarda que vai bem a vez dele. Como funcionário do clube vai assumir. Tá certo. Olha aqui, deixa eu fazer... Por isso que é importante sempre, eu gosto que os nossos internautas, telespectadores participem e façam o programa conosco. O Luiz Eduardo Belchior, boa noite a todos, em especial o Cassiá. Diz que é o Luiz Eduardo do Araribóia. Araribóia. Tá certo? O abraço. A outra é o Luiz Fernando Doctor, eu acho que é isso. Relação time muito ruim, estou cansado de olhar o jogo do Inter. Vai levar uma colhada quando enfrentar times de mais categoria, como o caso do Atlético Mineiro. Olha, Gustavo Assunção, Gugu, grande Gugu, se joga muito também, hein? Boa noite, não existe tempo, futebol precisa resultado. Taça, campeonato, vitórias trazem faturamento, mais torcedores, sócios. Exemplo, um clube grande não suporta trabalho a longo prazo, sim os resultados.
Abraço, Gustavo Assunção. E aí ele coloca mais, como irá sustentar um clube grande esperando mudanças? Resultado, quem pagará isso? Pois é. O futebol é Eurico Xavier, olha aí, Serginho, grande Eurico Xavier. Já levou aquela geleia de goiabada para ti, já te entregou? Não, para mim ele já foi 2 vezes, não vai ficar ciumento. Grande Euricão, um abraço, tá lá no sítio, ó. Quem gosta de goiabada de chimia, tudo sou eu. Já disse que tem que industrializar aquela geleia dele. Luiz Fernando, mais um. Coisa tá ruim, porque jogadores já entram em campo com má vontade. Eu não vejo questão má vontade. Eu acho que é uma questão de dificuldades para assimilar a mecânica de jogo dele. Essa história que estão boicotando, eu não sei, Cassiel, o que significa isso? Tu começo técnico. Eles fazem o gol e vão lá abraçar ele. Acho que quem boicota não faz isso. Boicote não existe. O que existe é a dificuldade mesmo que nós estamos falando, de entender esse esquema tático, o momento pode até futuramente entender. Eu entendo que todo mundo está jogando igual, estão imitando, um está imitando o outro, principalmente com a linha Guardiola. Né? Mas isso é ruim para o futebol, porque não é esse futebol moderno que eu gostaria de ver. Ricardo, só um pouquinho. Jogo para frente, jogo aberto, o drible, o jogador do drible. Tu está tirando o drible do jogador, a criatividade dele está sendo tirada. Era diferente do Brasil. Sim. Era a diferença que nós ganhamos. Agora tu vê o São Paulo. Por que o São Paulo melhorou? Tem que ter jogador, tia. São Paulo também volta com o goleiro, tanto é que tomou um gol esse dia, o goleiro fez uma macaca lá e tomou um gol. Ele joga com o goleiro. Serginho, só que ele ajeitou o time. Ele contratou 2 jogadores, o Miranda e o Benítez, e acertou o time. Acertou a defesa. Mas não é o time que está pensando. Não é o time que está pensando. Não é ainda. Bom, São Paulo não é. Trabalha muito, sai do volante, terceiro da saída, tudo é verdade. Sai com o goleiro, mas com muito menos insistência. Claro. Arrisca menos. Mas eu estou. Mas é isso mesmo que eu estou te colocando, Nando. Tá vamos lá, olha aqui. Só mais uma, o Christian Borja. Falta repetir o time titular, pois ninguém sabe quem joga. Acredito que a repetição do time pode melhorar um pouco mais. Né? Sim, é o que nós falamos, ele está mudando 5. Em 15 minutos o Ednilson saiu do jogo. Quer dizer, ou tu vai dar continuidade ou não. Não pode só trocar 5 por 5. Não. Tem que botar 2 ou 3 ou bota 5, mas com fundamento tático. Falando de seleção em Brasil, olha aqui, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos depois falando da seleção brasileira, que joga daqui um pouquinho, 21 horas e 30 minutos, e essa bagunça toda aí na seleção brasileira, né? Nossos 2 toques para Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. E outro serviço também que lhe oferece a Casa dos Pneus, geometria, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, revisão de pastilhas, tudo isso você tem na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, está aí o endereço, mas nesse momento, segurança, tranquilidade, ganha tempo, agende sua ida até a Casa dos Pneus. Está aí o telefone, 51, código de área 33424245. Nossos 2 toques também para Sanar Farmácias, olha que é um novo jeito de cuidar. Na Sanar Farmácias você tem ofertas imperdíveis aí, tanto na área de medicação, perfumaria. Então, para você conferir aí as ofertas, essas imperdíveis da Sanar Farmácia, vá até uma farmácia Sanar mais perto de você. Ou confira no site, é só acessar o site, está aí, ó, sanarfarmácia.com.br. Onde tem saúde, tem Sanar. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, falando aí de seleção brasileira. Estamos de volta com nossos 2 toques, hoje com o Luiz Fernando Záquia, Sérgio Vasquez e Cassia Carpe. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, só você digitar IDC TV Digital. Nossos 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva que você possa precisar, você possa imaginar. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, 2 endereços, né? Na Benjamin Constant 1315, aqui na Costa São Pedro, da Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento também, segurança, tranquilidade, ganha tempo, está aí o telefone para agendar a sua ida até uma das lojas da Baidob. Para deixar o seu carro, que é um espelho, que é um brilho total, é lá na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas, né? Ou seja, são mais de 40 anos e aí você pode deixar o seu carro, vai buscar depois, ou espera lá com todo aquele atendimento VIP da equipe do Marcelo e diariamente, não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, domingo, feriado, está sempre aberto lá a lavagem 5 estrelas aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Bom,
Seleção brasileira, daqui um pouquinho a gente tem que falar, né? Não pode deixar de falar em função dessa situação toda se criou aí. Olha, jogadores do futebol europeu não querendo jogar, o Tite se posicionando também, vai dar uma declaração após o jogo com o Paraguai na próxima terça-feira. Se especula, inclusive, que ele vai até deixar a seleção brasileira. Mas vamos ver o que o Tite fala sobre esse jogo daqui um pouquinho, né? Esse jogo contra o Equador. Eu vou por partes, depois o César fala em termos do adversário, da estratégia, de primeiro e terceiro colocado, das características. É um desafio nosso, sim. Depois de 7 meses, tu reunir peças, tu dá a elas o devido treinamento, a quantificação de carga, as posições, funções eles possam exercer. A gente mantém um padrão, vamos ser direto, manter um padrão de desempenho, né, individual e coletivo, para que a gente possa, né, ter um resultado de vitória como reflexo, como consequência de jogar bem. E esse vai ser um desafio de uma equipe equilibrada, agressiva, que ela tem se mantido ao longo desse tempo todo. Ela tem quase 2,5 gols em jogos oficiais de média por jogo, né? Então isso é extremamente significativo, é uma equipe criativa, mas também tem, num outro estágio defensivo, que ser sólida. Criação, gol, solidez defensiva, resultado, isso é que a gente busca. Bom, essa posição do Tite em relação... Mas está tumultuado o troço. O Neymar foi agredido. Ontem a gente tem uma imagem, inclusive, né, dos torcedores agredindo o Neymar. Vamos dar uma olhada nessa agressão aí que sofreu, né, o Neymar. Não foi agressão, Cadu. Não foi agressão? Claro, o Guri escorregou, rapaz. Não, foi agressão, Serginho. Não bota. Não é o Grêmio, Serginho. Não precisa abafar as coisas. Foi agressão, foi caracterizado como agressão. Não foi agressão. Tu acha que foi agressão, não? Bom, então quem estava lá deu a informação errada. Tá bom, vamos. Eu não vou acreditar jornalisticamente quem estava lá. Eu vou acreditar no programa jornalístico, Cadu. Tá. Eu também escutei o programa jornalista da Sport TV e ele disse o escorregão, o Neymar então tá. Cartão amarelo. Tá bom, então vamos ver. O Tite vai falar sobre isso. O Tite fala, inclusive, né, sobre esses problemas extracampo do Neymar. Neymar veio fisicamente e tecnicamente muito bem, até pela sua sequência de jogos importantes. O César está balançando a cabeça aqui. Num momento importante, desenvolto, quando a gente consegue perceber a velocidade de raciocínio e execução quando o atleta está com uma sintonia maior, ele tem essa condição. E a respeito da minha relação com o Neymar, são 4 anos, eu acho, quase 4 anos. Talvez elas falam por si só. Elas falam por si só, a relação de respeito que há, a relação de lealdade que tem, da admiração do futebol que tem, do quando é sim, do quando é correção não, só que não externo de forma pública. Porque é do meu feitio, é da minha índole. Quando ela tem que ser externada e alguma correção, ela é aqui comigo. Ela é particular, não só com ele, mas ela é com todos os atletas de condução e de desafio ou de orientação. Tá bom, essa foi a questão. E essa questão, como é que vocês estão acompanhando essa situação toda? A coisa virou política também, na realidade, né? Em relação à Copa América, o posicionamento até foi uma informação, a gente aqui sempre foi dada pelo Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha, né? A informação veio através dele ontem, a gente foi até durante o início do programa aqui, essa informação que os jogadores estavam se negando a disputar a Copa América, né? Agora, Cadu, vê como é incrível, né? A vontade de fazer uma crise num momento importante. Quer dizer, tu vai jogar um jogo de eliminatórias de Copa do Mundo. O Brasil é o franco favorito? Não, o Brasil é o franco favorito. Hoje ele ganhou até então já ganhou todas as partidas, é líder das eliminatórias, mas fazer esses 3 pontos é extremamente importante. Jogamos depois contra o Paraguai, não é isso? A Argentina empatou ontem, quer dizer, aumentou a diferença. Quer dizer, é fundamental ganhar o jogo hoje e o jogo está passando despercebido. Quer dizer, a discussão está se o Neymar foi agredido, se caiu, crise na CBF, Caboclo, não sei o quê, não vão jogar a Copa América, que não vale nada essa Copa América, não vale nada essa Copa América. Vale nada, não tinha que sair. Uma denúncia de uma funcionária de assédio sexual do presidente Caboclo a essa funcionária da CBF. Juntou tudo, né? E o que menos se fala é do jogo.
e vai ter dificuldades no jogo, né? Porque o Equador vai ter dificuldades no jogo. Nós não estamos discutindo a seleção brasileira. Se perguntar para mim, que gosta de futebol, qual o time, a escalação do time, eu não sei. Ninguém sabe. Eu não sei. Tem jogadores aí que eu nem sei. O lateral vai jogar o Alexandre, o Danilo, o zagueiro, né? O Militão. Quer dizer, tem cada jogador comum botando a camiseta brasileira aqui. Pô, antigamente tu pegava uma Copa do Mundo, Cassiano, e tu comentava assim, pô, hoje estava almoçando com os amigos, o Aquino, nós estamos falando nisso. Em 82, ficou fora uma meia dúzia de jogadores bons naquela seleção do Tele. Hoje, tem 22 jogadores, tem 5 ou 6 que são assim, jogadores de não existe mais brasileira. Nacionalidade dos jogadores em questão de seleção brasileira. Não tem mais nacionalidade. E nem categoria. Cadu, tem muita agitação de alguns setores da imprensa em todo o país. A Globo perdeu, está perdendo, não. Perdeu a Fórmula 1, está perdendo vários campeonatos. É uma briga, uma pressão muito grande. Perdeu os Libertadores. Exatamente, perdeu o jogo. Exatamente. E o seguinte, quem é que está preocupado se o Tite vai perder a posição? Está cheio de treinador esperando. Se ele quiser, que peça. Renato é um, hein? Ninguém está preocupado. Então é o seguinte, estão disputando o campeonato pelo Brasil lá fora, a Série C, atravessando o Brasil com voos. Então, eliminatórias. Então, na realidade, eu gostaria que esses atletas, estou falando aqui porque eu venho de longe, no tempo do sindicato, que nós botava dinheiro do bolso para o sindicato. Eu gostaria que esses atletas, endinheirados, defendessem os atletas que perderam aí menos de 1% da venda internacional, tá? Para os jogadores do interior, aqueles que passam fome, que precisam de trabalho, eles não levantaram uma mão, nem o da dupla Grenal, digo passagem. Ninguém, com essa roubalheira do sindicato aqui no Rio Grande do Sul, ninguém, nenhum atleta, eu fico envergonhado, porque na minha época não era assim, tá? Nenhum jogador defendeu, esses jogadores estão passando fome, que a maioria dos clubes são de 2 salários mínimos no máximo, tá? E que estão hoje, ex-atletas, passando dificuldade. As AGAPs, 17 AGAPs, que eu fui um dos fundadores, sindicato, eu e o Claudião, na época que nós botávamos dinheiro no nosso bolso, o Serginho e Isaac. Então, eu gostaria que esses jogadores que estão rebelados, eles querem férias, gente. Eles querem férias. Eles não querem jogar. Nós estamos aqui, vamos esquentar a cabeça, torcer para essa gente. O Brasil vai custar ganhar a Copa do Mundo. Como disse o Zaca, nós não temos time. Tem razão, ninguém está preocupado. Tem razão, porque sou contra, sim, a Copa América aqui. Mas se vai acontecer, vamos amparar. Não. São 4 estados só, 5. A maioria no Centro-Oeste, não tem logística. Nós atravessamos esse Brasil por várias Até porque essa Copa América está vulgarizada, né? É por isso. Agora, não pela essa questão política aí que acabou acontecendo. Em 6 anos, cada 1 ano e meio tem uma Copa América. Agora, esse discurso, se criou uma bolha dentro do futebol. Sem dúvida. Né? E essa dos jogadores, isso está mais na cara. Então, o jogador vem dizer, preocupado com a saúde, com a questão sanitária. Se tem o seu Neymar ia fazer festa para 500 pessoas. O centroavante foi pego com festa clandestina. Isso. Então não vem com essa história. Ninguém é bobo aqui, ó. Ninguém é bobo ir atrás dessas matérias frias aí para bagunçar o coreto, para agitar o ambiente, dizendo que é Covid. O jogador já vem vacinado de lá, ele quer férias, ele tem muito dinheiro, não quer saber de Copa América, quer férias, tem muito dinheiro. Dentro do que o Nando falou sobre a seleção brasileira que a gente abandonou, é porque na realidade, Nando, vulgarizaram muito a seleção brasileira. Começaram a fazer amistosos. Qualquer um usa amarelinha. Não, mas não é isso. Cada amistosos que fizeram aí, de não sei aonde, não vou citar alguns países aí que não tem nada a ver. Para buscar dinheiro. Para buscar dinheiro. E outra coisa, mas sabe quanto estou reclamando agora, o Brasil fazia amistosos, vem fazendo no Brasil, fazem em Londres, O Brasil, a maioria dos amistosos, aí querem que a gente torça para a seleção, não pode torcer. E vamos combinar o seguinte, a pergunta que eu faço só é a seguinte, se a Copa América fosse, eu sou contra a realização da Copa América. Nós todos somos contra, aqui, eu acho. Agora, só uma pergunta, os jogadores fariam a mesma coisa? Se fosse na Argentina ou na Colômbia, eles não falaram nunca em férias. Sim, e outra coisa,
eles querem férias, eles vão ter férias depois da Copa América, porque durante a Copa América tem também a Eurocopa, que os jogadores, os colegas deles estão jogando toda a Eurocopa. Então isso aí é balela. Vamos ver o que Se o Tite quiser sair também, que sabe que a única coisa que ele ganhou foi uma Copa Ele fala América, sobre isso, vamos ver o que ele fala exatamente sobre essa questão toda aí, a opinião dele sobre a Copa América, né? Eu tenho dois viés que eu posso e eu vou conduzir. O muito importante, que é falar a respeito da Copa América, e o prioritário, que é o jogo contra o Equador amanhã. Vou para o importante da Copa América. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem, sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Tá, e o que se especula... Falou, fez uma volta. E o que se especula é isso, que após o jogo com o Paraguai, ele vai acabar, né, deixando... Eu vou ficar triste até. Mas a seleção brasileira joga daqui um pouquinho, né, do estádio Beira-Rio. A seleção brasileira já saiu do hotel, já está lá no estádio, mas o nosso companheiro Caco da Morte esteve lá e nos recupera exatamente a saída, né, da seleção brasileira do hotel em direção ao estádio Beira-Rio com as informações. Cadu, amigos dos 2 toques da RDC, tudo bem, Cadu? Olha só, a seleção brasileira já está no Beira-Rio nesse momento para daqui a pouco enfrentar a equipe do Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Saiu há pouco aqui do hotel Sheraton, né? Mais cedo, na verdade, aqui do hotel Sheraton, onde eu estava acompanhando a saída da seleção brasileira, para o jogo contra o Equador, o time que já está definido pelo técnico Tite, mas ninguém fala tanto de futebol, até porque o clima está muito em cima da questão dos jogadores brasileiros que jogam no exterior, não liderados por Neymar, inclusive, não querem jogar a Copa América que está definida para o Brasil. Então existe uma situação complicada nesse sentido. O técnico Tite prometeu que vai falar somente sobre o assunto depois do jogo ainda contra o Paraguai em Assunção na terça-feira, mas existe uma expectativa. O que botou ainda mais pressão para cima do presidente da CBF, o Caboclo, é justamente uma acusação de um assédio moral e sexual de uma funcionária da CBF. Isso estourou hoje, porque ela fez a denúncia hoje, nesta sexta-feira. Então é isso. Definido o Brasil, grande destaque para a dupla de ataque. Tem o Neymar e aí o Gabigol, que faz está num grande momento aí pela equipe do Flamengo, tá certo? Um abraço, Cadu.
Valeu, Caco, com as informações aí, já o jogo daqui um pouquinho, né? O Caco esteve lá acompanhando a saída da seleção brasileira. Olha, você está pensando em construir, reformar sua casa, em dar manutenção, então você tem tudo na Ferragem Lampião lá, tudo que você possa pensar, imaginar em termos de material de construção, lá que você tenha atendimento lá top, personalizado, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou se der um problema de última hora aí, na sua empresa, seu condomínio, onde for, você tem teleentregas, então você recebe com toda tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, se diz bem, diz tudo que é a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Está aí o endereço, os contatos, os telefones todos da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida, né? É o Banricompras, é o Pix Banrisul, e agora você tem a oportunidade, inclusive, você contrata seu crédito consignado com até 35% de margem, né? Então aproveite. Essas e outras facilidades que só o Banrisul lhe oferece. Olha só, o pessoal que está aí pelo feriadão, né, que está aí pelo litoral, não pode perder, né? A feijoada de sábado lá do Bali Rai, as delícias do Bali Rai, aquele atendimento lá do Luciano e toda a equipe do Luciano. Você tem feijoada no sábado, frutos do mar no domingo. Então o pessoal que está aí pelo litoral não tem como desfrutar essas delícias gastronômicas do Bali Rai, né? Então passe lá em Xangri-Lá, o Bali Rai fica ali em Atlântida, para curtir amanhã a feijoada e no domingo frutos do mar. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para finalizar o nosso 2 toques de hoje. Fica com as mensagens dos nossos patrocinadores. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com Luiz Fernando Zeca, Sérgio Vaz, Cassia Catos. Olha, pare tudo, pare de pagar seus juros abusivos na prestação do seu veículo ou outro empréstimo que você tenha feito aí, né? Redução imediata de 50%. Consulte a defesa da assessoria jurídica ligando, né? Ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp, o telefone está aí, 51, código de área 982 40 30 24, 982 40 30 24. Nosso 2 toques também para o Grupo Aspecir, que é todos o ramo de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José. Tem jogo aí nesse final de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro, buscando a sua primeira vitória, já que estreou, né, com derrota do Botafogo, né, paulista, o time do Argel e do Paulo Pelaipe, foi prejudicado pela arbitragem. Vamos lá, olha aqui, ó, grande audiência, sempre nossa audiência, olha só, Julinho Espinosa, mandando um abraço e sempre, né, que bom poder estar vendo vocês aqui. O Julinho está agora lá em São Paulo, né, o Julinho está sempre... Balneário Camboriú, está em Campinas, mas está aí. Ó. Pessoal, muita gente criticando essa posição da seleção brasileira, o caso do José Carlos Horta, ó, se não são brasileiros, escolhem outros jogadores. Olha o Cello, grande Cello, lá na Itália, grande Cadu, eu falei ontem que eles querem férias. Cassia está com razão, estão cheios de dinheiro, eles querem aproveitar e não estão nem aí para a prática, para a Covid ou para a política ou futebol, é isso que eles querem. Tá bom. Bom, estamos encerrando, é isso? Tem mais tempo, mas tem mais um tempinho aí ou estamos encerrando? Ah, então tá, então vamos lá. Então deixa eu dar mais atenção aqui, o pessoal entrando, boa noite, o Fernando Sommer tá te mandando um abraço, viu, Serginho? Tu tá acompanhando aí ou tu tá no Tinder aí? Serginho hoje tá no Tinder? Não, porque ele não larga. Tá aí o Marcelo é o rei do Tinder agora. Eu rei. O Marcelo que tá dizendo aqui, cadê o rei do Tinder? Eu não tô entendendo. Quando o cara quer falar, ele atropela. Quando ele tá lendo comercial, que nós estamos aqui olhando o telefone para ver se tem alguma coisa, se atualizar, ele vem e tá no... Olha aqui o Derli, o Derli, para mim tanto faz a seleção brasileira jogar a Copa Americana, a Copa América, não assisto jogos da seleção brasileira, mas o Tite está envergonhando o povo gaúcho. Pois é, tá sobrando. É um enrolation desgraçado. Pô. Pois é, eu acho que o caminho, será que é essa posição dele mesmo, na terça-feira, esse posicionamento aqui, ó, dele? Quem já teve um Saldanha e trocou pelo Zagallo, não vai ter medo de hoje de trocar o Tite por outro. Vamos fazer um exercício aí, quem vocês acham que assumiria a seleção, caso se confirme isso, e a informação é essa, que ele pode sair, né, que deve entregar o cargo aí. E foi o único título que ele ganhou com a seleção brasileira, foi uma Copa América, hein? Mas fez uma boa eliminatória. Não, sim, fazer justiça, porque quando ele assumiu, o Brasil estava em
quarto, quinto no eliminatório. Eu, de treinador, tiro isso. Olha, seleção brasileira. Tu vota no Renato, Serginho? Tu vota no Renato? Deixa. O Renato é um cara cotado aí. O Renato sempre se falou na seleção brasileira. Me diz outro, que se dá com a imprensa, Não que dá sei. todo mundo. Não, mas tudo bem. A seleção brasileira não é clube. Mas quem seria, Cassiano? Qual é o nome Tá que seria? difícil. Tá difícil. Tá difícil. Técnico estrangeiro da seleção brasileira. Agora tá Eu acho que tem moda que fazer- aqui. eu acho já que são jogador tudo da Europa, entendeu? Traz o europeu. Leva o Ramírez. Eu acho que o cara da bola da vez é o Jorge Jesus. Não tenho dúvida. Acho que esse. Por que eu acho que esse é o que tem chance por ser estrangeiro? Mas a CBF não Porque faz jogou no isso. Brasil. Hein? A CBF não traz técnicos estrangeiros. Né? Vai ter que trazer porque vai olhar o cenário. Nós estamos chegando à conclusão que o Renato tem chance, que não ganha nada há 3 anos, que não está treinando. Aí tem, aí tem algumas conjunções, não é só o treinador, é onde ele está. Por exemplo, não desprezem quem está no Flamengo, que é o melhor time do Brasil. Não Rogério. desprezem. Eu também acho. Entende? Então, depende muito do time. Eles não trazem assim, ó. Ah, o cara tá lá no timezinho e é treinador, é bom treinador, mas tá no timezinho. Não, eles não trazem. É a mídia. Tem que dar mídia. E daí a chance do Renato, porque o Renato tem essa empatia e tem a simpatia da imprensa, principalmente a imprensa carioca. Do centro do país. Por isso que eu estou te falando, ele é meio São descarado. Paulo nem tanto, mas tu vê como nós estamos desnucados. O nome que se tem aí no Brasil é Renato. Eu acho que o Rogério não está pronto. E daí vai Porque pra- tá no Flamengo, só que o peso, né? Pesa, né? É isso aí. E vai para onde? O resto são todos os times grandes, a E maioria daí, são o europeus. Rogério tem a vantagem da simpatia de São Paulo, da imprensa paulista, e hoje é aí, está no Flamengo. É que os outros times grandes, tudo é técnico de fora, né? São Paulo, É Santos. que antes tu tinha um bom Vasco, um bom Botafogo, um bom Flamengo, bom isso aí. Agora não, tem Ó, o pouco pessoal time tá aí. sujeito aqui. Ó, tem aqui, ó, o Ricardo perguntou, ó, e o Abel tá aí, fez uma bela campanha com o Internacional. Né? O Fernando Sommer tá te acompanhando, Serginho. Cadu, treinador da seleção seria o Ramírez. Um abraço pro Serginho. Né? Claro, futebol moderno. Aí o Fernando Sommer tá ironizando. Renato da seleção e Tassiano no meio-campo. É goleador lá Do Bahia. No Bahia. Do Bahia. Tá, bora sim, tá subindo a trilha, ponto final. Valeu, Zac. 10 segundos aí pra tua mensagem final. Boa noite. Um abraço. Serginho, vai cuidar do telefone aí. O time já tá a milhão. Eu vou trazer um cartão, você. O próximo, se vier, eu vou te dar um cartão amarelo. Não, eu que tenho que te dar, não é tu? Te larguei. Não. Cassiano, Boa noite. Um abraço. valeu. Bom, como sempre, saímos daqui, né? Agora, com questão flexibilidade aí dos horários, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, né? E o Barranco e o Barranquinho, o complexo do Barranco sempre estou à disposição. Não esquecendo que de terça a sexta tem aquela promoção no Barranquinho, né? Assado de queira entrecô a R$ 28,00. Não dá para perder. Agora, tudo de maneira presencial lá, mas se você quer curtir na sua casa também, não tem problema. Tem o teleentrega, os delivery, takeaway, né? Para que você não fique privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu vou para o Barranco, qualquer lugar que eu vá, com o meu Kia da São Motos, né? E as facilidades continuam lá na Kia São Motos, o Jefferson Cisternal. Você não está de carro novo porque não quer, né? 2 endereços à sua disposição, ó. Avenida Ipiranga 8113 da Avenida Ceará 370. E agora também a Suzuki São Motos. Então você escolhe 2 rodas ou 4 rodas. E as promoções de motos também são imperdíveis. Tem moto para passeio, moto para trabalho, o que você quiser na Kia São Motors e na Suzuki São Motors. Bom, preço e qualidade só tem um local, é no Grupo Zafari, né? Olha, e quando você for lá no Bourbon Shopping Country, ali da Túlio de Rose, tá precisando trocar sua chave, deu um problema com a chave do seu carro? Vamos botar na tela aí, né? O endereço, o telefone lá do Expresso Chaveiro. Olha aí, ó, o Expresso Chaveiro tá aí, o telefone 3012-0405, chaves na hora, abertura de portas e carros, troca de segredos, fechaduras, tudo, carimbo, controle para portões, tudo isso lá na Expresso Chaveiro do Bourbon Country. Bom, tá, a sequência aí tá chegando o RDC Shopping, né? Então, e logo depois vem aí, cruzando as conversas com o Thiago Suman e a apresentação hoje da nova colega aqui, a Carolina, da RDC TV. E com a produção sempre de Nádia Martins. A todos vocês um ótimo final de semana e um ótimo também final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBX. Previdência e seguro de pessoas.